Palestra Verdade Oculta com Rubens Sodré e convidados. Rubens Sodré fará a palestra falando sobre tecnologia, tornando o homem obsoleto, revelações da NASA, agenda global, vacinas e muitos outros assuntos. Em seguida, teremos o palestrante Silvio de Freitas falando como começou a nova ordem mundial e os Illuminatis. Teremos a participação do professor Leandro Fernandes, apresentador de TV e teólogo. Para adquirir seu ingresso somente pelo e-mail palestradosilvio@gmail.com. Esperamos vocês. Até porque agora nós vamos falar sobre o Michael Jackson, né? Que é o rei popstar, né? Um dos músicos de maior sucesso do mundo. Também teve uma morte muito esquisita. Ele brigou com a Sony, ele não queria mais conversa com a Sony gravadora, ele cortou vínculos com muitas empresas e vivia ameaçando a denunciar. Vivia ameaçando, inclusive, na abertura do show, que ele ia fazer essa turnê na Europa, ele falou que nós éramos manipulados, que ele ia falar muita coisa, muita verdade e tal. Quer dizer, uma coisa que, sei lá, selou o destino dele. É isso, Rubens, ou eu estou doido? Não, Silvão, nós todos estamos doidos. São os que estão alienados no sistema, curtindo as coisas que o sistema coloca na cabeça do gado. Esses estão normais. Loucos somos nós aí, 560 pessoas assistindo a gente aí. Nós somos os loucos, eles são os normais. Paulo falou isso uma vez, hein? O apóstolo Paulo. Porque Paulo andava na contramão. Aí dizia, nós somos os loucos, eles são os certos. Ô Silvio, a questão envolvendo o Michael Jackson parte do princípio em que Hollywood, Silvio, usa as pessoas. Usa. E sabe do que mais? O gado rico, o gado artístico está doido para ser usado. Assim, ô Silvio, eu esses dias com a Madinha, há uns dias atrás, eu assisti bastante filme antigo com ela. Eu estava vendo os filmes do Bela Lugosi, do Boris Karloff, do Vincent Price. Pô, você vê a lista de filmes que esses caras fizeram no passado, é interminável. Porque artista de Hollywood durava mais tempo, Silvio. O descarte de artista, cada vez ele está mais acelerado. Estou falando de pessoas que têm talento. Estou falando de artista. Tá certo? Não estou falando de porcaria igual tem hoje um monte aí, não, que isso aí não é nem descartável, isso é lixo. Não é dos funkeiros que você está falando, né? Não, e nem de Rihanna esses troços, essas porcarias que tem hoje, não. Nem Madonna, nem Cyndi Lauper, não. Nós estamos falando de Janis Joplin para lá, que é artista, tem potencial. Então, Silvão, o que acontece? Hollywood sempre usou os artistas deles como descarte, não tenha dúvida. Se você pegar hoje na internet em inglês e colocar lá artistas que eram hit e ficaram poor, ou seja, era rico e ficou pobre. Olha a relação. Entraram para o mundo do crime, para as drogas, para a prostituição, para pequenos furtos, mendigo na rua. Você tem artistas de Hollywood hoje cantando, se for cantor, cantando no metrô, cantando na rua, que não é desonroso, né? Mas para quem viveu o estrelato na Broadway, né, ô Silvão? Então, o que acontece? Existem os mega stars, existem os caras que têm muito dinheiro, porque não viveram só da arte, do entretenimento, mas que colocaram coisas paralelas. No Brasil, fora do Brasil, nos Estados Unidos, em todo lugar. Agora, resumindo, nós estamos falando de Michael Jackson e ele não é brasileiro, tá certo? Michael Jackson, ô Silvio, serviu aos propósitos dos senhores do mundo. Sim, serviu. Ele fez muita música e entreteu muito as pessoas. O entretenimento é ópio. Entretenimento é algo que deixa a pessoa distraída enquanto os outros trabalham. Esse pessoal que entrete as pessoas são importantes. Não que a pessoa não possa ter diversão, pode, né? A pessoa pode ter diversão, ninguém está falando que não pode. O que a gente mostra e bate na tecla é de que são coisas goela adentro, forçadas, modismos, né? Para poder deixar a pessoa iludida. Então, quando um cara tem pouco de talento ou muito talento, certamente ele é uma peça preciosa. Agora, ô Silvio, eu, você, a pessoa que está assistindo aí, 600 e poucas pessoas, todos nós ajudamos. Muito obrigado a todos vocês, viu? Todos nós ajudamos até o momento que não estamos atrapalhando. Essa é a filosofia. Você ajuda? Ajuda. Você ajuda até o momento que você não atrapalha. Começou a atrapalhar, já não está ajudando. E Michael Jackson começou a atrapalhar, Silvão. Começou a atrapalhar não por conta de coisa pessoal, não por conta de picuinha, não por conta de briga com gravadora. Pelo contrário, ele não brigava com a gravadora é que brigava com ele, né?
Ele começou a atrapalhar porque ele falou o que não podia. Não é o que não devia, é o que não podia. Você vê uma característica, né? O Tancredo é porque tomaria ações que não era conveniente tomar para o sistema, né? Posições. O Clodovil porque falou que não podia, Michael Jackson também falou que não podia. As músicas do Michael Jackson, uma boa parte delas, tem a letra com bastante elementos que compõem essas questões envolvendo as verdades que não podiam ser ditas, né? E ele próprio, quando ele fazia eventos de menor porte, ele abria o bico. O Michael Jackson só não abria o verbo legal, escancarado mesmo, quando ele estava na mídia deles lá. Aí ele pegava leve, mas mesmo assim falava bastante. Agora, quando era show beneficente, numa escola, num grupo de criança deficiente, alguma coisa, ali não tinha pudor, Silvão. Falava tudo mesmo que podia. Ele chegou a dizer para não confiar nos livros de história da escola. Ele disse que a escola, o livro de escola, não fala a verdade, fala o que convém. Entende? Verdade. Cara, ele falou muita coisa que nunca se tinha ouvido falar de um artista de nome igual ele. Então, tiveram que calar eles às pressas. Michael Jackson morreu porque Michael Jackson falou que não podia. As brigas deles com a gravadora é porque quando você vai, ô Silvio, assinar com a gravadora, você passa para a gravadora diversos direitos. Naquele tempo, o que mais dava dinheiro era disco. Era a venda de disco que dava dinheiro, porque vendia muito, inclusive Michael Jackson é recordista. Então, quando o cara entra na gravadora, os caras da gravadora mandam ele assinar um monte de contrato. E depois que ele já está estabelecido, ele vê que aquilo ali é tipo uma covardia desonesta. Aí ele, entendeu? Vai querer renegociar, reargumentar ali, e não consegue. Então, o que acontece? Se a empresa tem todos os direitos do cantor, e esses direitos são da empresa e o cantor morre, quem vai brigar agora? O pai, a mãe? Pode brigar. O filho, a mulher, mas não é a mesma coisa do artista brigando. Então, somado à questão do Michael Jackson falar o que não deveria, que vai diretamente contra os interesses da elite global, ainda tinha a somatória do problema da desavença com a gravadora, por conta da gravadora querer somente um escravo e mais nada. Haja visto que ele entrou na época, ele era garoto, cara, uma criança. Né? Imagina o pai fazer um contrato por ele, outra pessoa fazer porque ele é menor, e agora ele queria ajustar isso não poder. Isso foi regra, né? Foi regra. E detalhe, Rubens, as acusações dele de pedofilia foi uma ação do sistema contra ele para que ele perdesse a sua condição de superestrela, né? Porque realmente não condiz. Eu vejo, eu sempre fui fã do Michael Jackson, não nego, sempre gostei das músicas desde criança. Era Elvis Presley e depois Michael Jackson, né? Que a gente curte, não adianta. São músicas bonitas, indiscutivelmente, músicas dançantes, principalmente do Michael Jackson, que é o rei do pop. Agora, eu não acredito que ele seja um pedófilo. Sinceramente, eu não acredito. Eu nunca ouvi você falar sobre isso detalhadamente, Rubens. Você poderia dar uma pincelada? Então, eliminadas, né, Rubens? Eliminadas. A vida íntima das pessoas, né, realmente, Silvio, a gente não tem como avaliar ou dizer taxativamente o que era ou o que não era. Né? É certo que o Michael Jackson, isso é fato conhecido, quando era muito pequeno, ele era pobre. Embora tivesse a madrinha dele, que é aquela a Liz Taylor, né? A diva do cinema. Elizabeth Taylor. Né? E tinha também a Mahalia Jackson, que já era famosa e era tia dele. Diana Ross também. Diana Ross também ajudou. Diana Ross. É verdade, eu até ia falar nelas, que eu confundi com a Mahalia Jackson. A Diana Ross. Então, Silvão, apesar dele ter pessoas influentes na vida dele, mas, poxa, ele era um escravo do pai, cara. Um exemplo do Michael Jackson, para quem está assistindo é evangélico, vai saber do que eu estou falando, são as crianças pregadoras, os pregadores mirins. Os pregadores mirins da igreja evangélica hoje são escravos dos pais. É fato, Silvio, que a maioria deles alimenta a família inteira com o trabalho de pregador mirim. Crianças treinadas para pregar igual adulto na igreja evangélica que rende muito dinheiro. Michael Jackson, isso aí você pode ver nos vídeos do Jackson 5, né? As músicas do Jackson 5 até hoje fazem sucesso. Não só da época do Jackson 5, mas também aquela band, né, do filme Rato Assassino, One Day in Your Life, né? Outras músicas dele, sozinho também, pequenininho,
Criança. Então, cara, o que acontece é que uma criança, o Silvio, que não tem infância, imagina você que é evangélico, se um pregador mirim tem infância. Esses garotos e meninas passam o dia vendo os pregadores brasileiros, que ganham muito dinheiro, pregando, para aprender a falar igual eles. E o pai fica cobrando, olha, a pregação nova lá do fulano de tal é essa. Fica vendo e ouvindo aí o dia todo. Cadê? Vou brincar, pai? Não, não vai brincar nada, tem que trabalhar. Cara, com o Michael Jackson não era diferente, esse garoto não teve infância. Então, há de se compreender, ô Silvio, que mesmo depois de adulto, entendeu? Ele tinha esse interesse de fechar parque de diversão para poder levar as crianças para brincar com ele. É coisa do ser humano, cara. Ah, é maluco? Maluco. Todo mundo é maluco. Ninguém não é maluco. Agora, daí a querer fazer sexo com criança, há uma distância muito grande. Então, eu penso, muito difícil Michael Jackson ser pedófilo. Muito difícil, não é impossível, mas muito difícil. Mais provável é que a empresa queria se livrar dele. Então, qualquer coisa que faça a opinião pública ficar contra o cara, já é um grande passo. Ô Silvio, esses dias eu assisti de novo o clássico, o Corcunda de Notre Dame, que eu tinha visto quando era criança. Rapaz, eu vou até fazer vídeo sobre isso. Eu vi tanta informação sobre manipulação desse filme que parece brincadeira, cara. Um filme de 1940, aquele Corcunda de Notre Dame. Então, quer dizer, inclusive eu lembrei dele por causa da opinião pública. Cara, o sistema manipulador e controlador não tem outra ferramenta tão forte para poder permitir, legitimar as ações deles como a opinião pública. A opinião pública é extremamente importante. Por isso que a mídia é milionária, por isso que a mídia desempenha um papel fundamental neste mundo controlado pelos senhores do mundo. E Michael Jackson foi vítima da própria mídia.